Você pode abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Nós lemos juntos os versos 22 a 25. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Vamos ler os versos 22 a 25. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Versos 22 a 25 dizem assim: Certo dia Jesus entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Vamos para outra margem do lago, partido. Enquanto navegava, ele adormeceu. Caiu um vendaval sobre o barco foi se enchendo de água, ponto de estar em perigo. E aproximando-se dele, eles gritaram, dizendo: Mestre, mestre, vamos morrer. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e estes cessaram. Então ele lhes perguntou onde estava essa fé. Atemorizados, eles se admiraram e diziam uns aos outros: Quem é este? Dá ordens aos ventos e à água, e eles lhes obedecem. Textos como esse que nós lemos são muito conhecidos, né? São textos basilares, são centrais da nossa caminhada com Cristo. Esses são aqueles que nós chamamos de textos-chave, são passagens simples, nas quais de tempo em tempo nós retornamos quando nós precisamos de paz e segurança, especialmente em tempos de crise, principalmente crise financeira, como nós estamos vivendo, mas também naquelas crises familiar, pessoal, profissional e especialmente financeira do nosso país. São momentos em que nós temos medo, nós nos sentimos inseguros e então nós precisamos voltar a passagens como essa. Há momentos na vida de fato que o mar se agita à nossa volta, não é mesmo? Quem alguns sabem que essas agitações, os problemas, os tempos de crise, tempestade na vida, eles vêm de tempos em tempos. É absolutamente normal que às vezes estamos em situações que chacoalham um pouco o nosso barco, que nos deixam balançados, que fazem a gente tremer um pouco dentro. Mas de vez em quando as tempestades são mais do que isso. Elas não apenas nos balançam um pouco. Há tempestades que começam a jogar água para dentro do nosso barco. Há tempestades que ameaçam afundar o nosso barco. E aí a gente não sente uma mera insegurança. O medo é muito maior e toma conta dos nossos corações. Estou falando daqueles momentos em que parece que o casamento não vai suportar as pressões de ressentimentos antigos que ficaram guardados por muito tempo. Parece que a família não vai mais suportar as brigas que se tornaram constantes. Parece que o nosso negócio, a nossa empresa não vai suportar mais a pressão que nem sempre é legal. Parece que o próprio corpo não vai suportar toda a dor e a doença que nós enfrentamos. E aí nesses momentos nós nos voltamos para passagens exatamente como essas. Passagem que nós vemos do Senhor Jesus Cristo salvando os discípulos de uma grande tempestade e que nós nos sentimos mais seguros por isso. Nós repetimos para nós mesmos, quando lemos essa mensagem, aquela música antiga que cantávamos quando éramos adolescentes: Com Cristo meu barco nunca vai afundar. Você já ouviu essa música? Quem cresceu na igreja com certeza cantou essa música em algum momento da sua adolescência. Com Cristo meu barco nunca vai afundar. Com Cristo meu barco nunca vai afundar. Só tem um pequeno problema. O problema é que de vez em quando o barco afunda. Pergunte, por exemplo, para Paulo. Você já viu que Paulo, que a Bíblia nos diz em Atos, capítulo 27? Abre aí a sua Bíblia rapidamente em Atos, capítulo 27. Nós não vamos ler esse texto tudo agora, porque não haveria tempo hábil, se você pode ler em casa depois. Mas você vai ver aí que Paulo esteve no naufrágio. O barco de Paulo verdadeiramente afundou. Você vai ler depois em casa, que não foi um naufrágio súbito, de poucos minutos ou poucas horas. Foi um naufrágio muito mais complicado. Eles estavam no mar, Paulo estava preso, sendo levado para Roma. Eles estavam atravessando o Mediterrâneo e eles passaram 40 dias lutando contra os ventos, as condições ruins do mar, sem conseguir atracar, sem mesmo saber bem onde é que estavam. O texto é muito claro, a tripulação nem bem sabia em que ponto do Mediterrâneo eles estavam. Foram 14 dias de angústia, de medo, de insegurança, e toda aquela tripulação que aqueles passageiros passaram. 276
passageiros e tripulação, lutando contra a tempestade dentro de um barco. E ao final dos 14 dias, fica claro que o barco vai afundar. E realmente, o barco naufraga. Eu acho que Paulo concordaria também que com Cristo no seu barco, ele nunca vai afundar, como nós cantamos. E aí você deve estar um pouco confuso. Eu consigo ver os rostos um pouco confusos aqui para mim. Afinal, pastor, Cristo nos salva das tempestades que nós enfrentamos, ou Cristo não nos salva das tempestades que nós enfrentamos? E aí eu vou ter que te dizer, olha, às vezes salva, às vezes não salva. Quando nós lemos a Bíblia na sua igreja, você vê vários casos, por exemplo, como esse que nós lemos nos discípulos, em que eles foram salvos das tempestades, da tempestade que estavam enfrentando. Mas existem tantas outras passagens que nos mostram pessoas que não foram salvas da tempestade que enfrentaram. Pelo contrário, foram jogadas na água. Por exemplo, nós lemos sobre Paulo, e é o que acontece com tantos outros personagens aqui. Você já parou para pensar na história de Jó, o barco de Jó afundou? Você concorda comigo? Quando você para para pensar na história de Jó, você vê que Jó tinha tudo aquilo que todo mundo sempre sonha. Não só os outros homens e mulheres da sua época sonhavam com o que Jó tinha, mas mesmo nós hoje sonhamos em ter o que ele tinha. Ele era muito rico, ele tinha uma família belíssima, a sua família vivia num relacionamento harmônico, ele tinha tudo que alguém poderia sonhar e ele andava nos caminhos do Senhor. Jó tinha uma fé tão bonita que nem mesmo as riquezas foram capazes de tirá-lo dos caminhos do Senhor. É isso que a história de Jó nos conta. Mas ainda assim, Jó, do dia para a noite, perdeu absolutamente tudo que ele tinha. Jó não apenas perdeu seus bens, perdeu a sua família, perdeu a sua saúde, perdeu tudo que ele tinha e que nós sonhávamos. E foi para um estado que nenhum de nós sonharia ter. Ele foi no estado que seria o nosso sonho, um estado que seria o pior pesadelo de qualquer um de nós, o barco que ele foi. E de Jonas também, agora para pensar, no caso de Jonas, literalmente, ele faz planos, ele recolhe os seus planos, ele tenta ir para um lugar que ele queria chegar, fugindo de um outro para o qual ele não queria, e o seu barco vai naufragar. E o barco não naufraga, mas para que não naufragasse, ele tem que ser jogado na água. E não só jogado na água, como ele afunda na água. E aí eu te pergunto, você acha que no caso de Jó, no caso de Jonas, no caso, por exemplo, de Paulo, Jesus estava menos com eles do que estava com seus discípulos? A presença do Senhor Jesus é muito clara nos discípulos. Tanto que eles vão lá, acordam o Senhor Jesus e dizem: Senhor Jesus, você não se importa que nós morramos nessa tempestade? E o Senhor Jesus Cristo vai lá e acalma. Mas o texto nos mostra em Atos 27 que o Senhor Jesus Cristo estava tanto com Paulo quanto estava com seus discípulos. Você vai ver aí depois em casa, em Atos 27, nos versos 22 e 23, que Paulo recebe de longe a revelação de que o barco iria afundar. Porque o Senhor Jesus Cristo estava presente, sabia e via todas as coisas que estavam acontecendo. E envia um anjo que diga a Paulo: olha, Paulo, sim, o seu barco vai afundar. Porque o Senhor estava ali. As coisas não haviam fugido do controle do Senhor Jesus. O Senhor estava ali presente. Ele podia ver a situação daquelas pessoas, a angústia, a dificuldade que eles passavam por cada 14 dias. O Senhor estava ciente de todas essas coisas. Mas o Senhor disse: mas o teu barco vai afundar. E o barco deles verdadeiramente afundou. E aí você então tem que lembrar do seguinte: talvez, mesmo com Cristo, o seu barco pode afundar. Mas aí você diz: não, mas pelo menos, né, pelo menos então as nossas vidas serão salvas. Não é isso mesmo? Assim como foi na história de Paulo. Quem conhece o texto sabe disso. Paulo e todos os 276 passageiros do texto se salvam. Nenhum deles perece naquela tempestade. Então, ainda que o Senhor às vezes permita que o nosso barco naufrage, todos nós seremos salvos com vida. Não é isso, pastor, que o senhor quer dizer? Eu não sei se Estevão, por exemplo, acredito que concordaria com isso. Você conhece a história de Estevão? Volta aí
também, infelizmente, não teremos tempo de ler todo esse texto, que é uma história belíssima. Mas você pode também em casa. A história de Estevão começa em Atos capítulo 6, verso 8, e vai até o último versículo do capítulo 7. Atos 6, verso 8 até 7, 60. Estevão é um personagem que aparece naquele momento de ápice da igreja cristã em Jerusalém, da igreja primitiva. E a história nos conta que Estevão é um homem de Deus verdadeiramente convertido ao Senhor Jesus Cristo, que realizava um trabalho belíssimo na igreja em Jerusalém. Ele era um pregador nato, de maneira que até os sacerdotes do templo estavam sendo convertidos a Cristo através da mensagem que Estevão pregava. Você vai ver isso aí, por exemplo, no capítulo 6, nos versos 7 e 8. O texto diz que Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais no meio do povo. Você está vendo o momento mais bonito da história da igreja primitiva em Jerusalém, o ápice do ministério de um homem devotado ao Senhor Jesus Cristo, de um grande pregador que está chacoalhando a cidade de Jerusalém com a pregação do Evangelho. Mas no ápice disso tudo, ele é preso sob falsas acusações e levado para o Sinédrio para se defender das acusações que são feitas contra ele. E aí você vai ler depois em casa, no capítulo 7, um dos textos mais bonitos da Bíblia, a defesa de Estevão. Ele coleta novamente dados da história do povo e mostra o cuidado do Senhor e como o Senhor vai progredindo as coisas até que o Senhor Jesus Cristo se manifeste no mundo e seja morto na cruz. É um dos textos mais bonitos, vale a pena você ir em casa depois. Mas sabe o que acontece quando ele faz esse discurso? Ele nem havia terminado o seu discurso de defesa, pregando o Senhor Jesus Cristo para o Sinédrio, e ele é atacado pelas pessoas que estão aqui, arrastado para fora da cidade e morto a pedradas. Eu não sei se Estevão concordaria com Cristo no nosso barco, no cavalo de barco. Metaforicamente falando, o barco dele afundou. E nem sequer a vida dele foi poupada. Ele estava no ápice do ministério que ele exercia em nome do Senhor Jesus Cristo. Questão é: você acha que o Senhor Jesus Cristo não estava presente com Estevão, como estava com seus discípulos, como estava também com Paulo? Se você ler esse texto em casa, você vai descobrir que quando Estevão é agarrado e arrastado para fora da cidade, ele olha para os céus e ele vê o Senhor Jesus Cristo em pé à direita do Pai. O Senhor Jesus Cristo estava lá, em pé à direita do Pai, olhando para Estevão. E o texto nos conta que a presença de Jesus Cristo é tão premente que quando ele está sendo apedrejado, ele fala ao Senhor Jesus Cristo. E o interessante é que ele fala palavras muito semelhantes a que o próprio Cristo disse quando foi crucificado. Ele diz: Senhor, não lhes aplica a esse pecado. Que é, em essência, a mesma coisa que Cristo disse quando é crucificado: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Percebe? O Senhor Jesus Cristo estava com Estevão, assim como o Senhor estava com Paulo, e assim como o Senhor Jesus Cristo estava com os discípulos. No caso dos discípulos, a tempestade é apaziguada, não se salva. No caso de Paulo é jogado a água, tantas pessoas, mas todos se salvam. No caso de Estevão ainda tem um momento brilhante de sua vida, maravilhoso da igreja de Cristo. Não, ele não se salva. O Senhor Jesus Cristo está lá, presente com ele, mas ele é apedrejado até a morte. E aí você deve estar um pouco nervoso, perguntando assim: finalmente você está querendo dizer isso? O Senhor Jesus Cristo nos salva das tempestades ou não nos salva? O Senhor Jesus Cristo, afinal, cuida de nós ou não cuida de nós? Eu te digo, cuida. O Senhor Jesus Cristo cuida de nós. É, por exemplo, o que você vai ver aí na sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, verso 28. É um texto que você provavelmente conhece até de cabeça. Paulo nos diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas contribuem
imediato. Porque se todas as coisas contribuem para o nosso bem imediato, o crente nenhum teria dor de cabeça, teria dor de dente, nem gravado, nem perderia o grito, nem ficaria doente, nem teria decepções e desilusões na sua vida. Não. Quando o texto nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito, isso muitas vezes significa um bem a longo prazo, um bem muito mais profundo do que os nossos olhos podem ver. Às vezes significa nos conduzir a crises profundas em nossas vidas, para nos dar a oportunidade de conhecer ao Senhor mais profundamente, para nos dar a oportunidade de nos reinventarmos como pessoa. Muitas vezes significa nos colocar no pó da terra para reconstruirmos as bases da nossa fé. E aí nós começamos a entender porque histórias como essas crenças que eu mencionei, na verdade, têm o mesmo significado. Não foi o bem imediato de Jó, não foi o bem imediato de Jonas, não foi o bem imediato de Paulo no seu barco naufragasse, e não foi o bem imediato de Estevão, mas todas essas coisas aconteceram segundo o divino propósito do Senhor Deus. A verdade é que há momentos que o Senhor nos salva das tempestades, há momentos que Ele não nos salva, mas Ele nos salvando ou não nos salvando, todas as coisas correm para o seu propósito acontecer. E aí talvez você pergunte, olha, como eu posso saber então se esse ano de 2017 que começa agora, se o meu barco vai virar ou se o meu barco não vai virar? Como que eu posso saber se Ele salvará o meu emprego nessa crise econômica? Se Ele vai salvar a minha empresa da falência? Se Ele vai salvar a minha saúde da doença e a minha família da violência, por exemplo, que existe de fora? Como é que eu posso saber o que vai acontecer? Eu digo, não pode, eu também não posso. A verdade é que nenhum de nós sabe o que está à nossa frente no ano de 2017. No dia de ontem, por exemplo, nós abraçamos os outros e nós desejamos um feliz ano novo, não é? Desejamos muitas coisas, alegrias, prosperidade, vitória, saúde. Mas o fato é que o que nós fizemos é exatamente isso: desejar uns aos outros. É só o que nós podemos fazer. Desejar que tudo vai bem, desejar que você tenha vitórias, desejar que você tenha prosperidade. Mas eu não tenho certeza se é isso que vai acontecer na sua vida. Eu não tenho certeza se é isso que vai acontecer na minha vida também. Não é que a gente possa fazer as coisas. Há coisas que estão debaixo do nosso controle. São aquelas coisas sobre as quais nós fazemos propósitos para o novo, não é mesmo? Uma dieta, emagrecer, começar a fazer exercício físico, mudar atitudes, mudar comportamentos. Há muitas coisas que estão debaixo do nosso controle, mas há muitas coisas que fogem do nosso controle. Por exemplo, essas que nós mencionamos. E aí nós precisamos nos lembrar que mesmo as coisas que não estão debaixo do nosso controle estão debaixo do controle do Senhor. Mas o Senhor mesmo não está debaixo do nosso controle. E não vai fazer necessariamente tudo aquilo que nós queremos e como nós queremos. As coisas que não estão debaixo do nosso controle estão debaixo do controle do Senhor. Mas o Senhor não está debaixo do nosso controle, da nossa vontade. Não. A vontade do Senhor é soberana. Ele vai realizar o propósito dele de acordo com a vontade dele, não necessariamente de acordo com a nossa vontade. Ele não vai necessariamente fazer o que queremos, como queremos e quando queremos. E aí tem muita gente no momento como esse se pergunta, então afinal, por que eu deveria seguir a Cristo? Eu vou te dizer o seguinte, olha, depende da perspectiva. Se você tiver com os olhos nas vantagens que você pode obter de seguir a Cristo, no ganho pessoal, sabe, nas bênçãos que você pode obter, eu não sei se é uma boa ideia você seguir a Cristo, porque você não entendeu do que se trata verdadeiramente seguir a Cristo. Se você quer seguir a Cristo pelas vantagens que você pode obter, pelas bênçãos que podem advir em 2017 por conta disso, desculpa dizer, mas você está sendo muito interessante. Porque você está vivendo dentro de uma perspectiva assim, olha, eu vou ser filho do amigo porque o pai é rico, e o pai dele é legal. Então, quem sabe, você é amigo do filho, eu ganho
Aí eu acho que eu consigo atravessar a crise sem perder emprego. Eu acho que eu consigo enfrentar essa adolescência dos meus filhos sem a gente brigar tanto. Eu acho que, sei lá, vai acontecer uma coisa mágica e o meu casamento vai parar de ter problemas, a gente vai parar de brigar. A gente que pensa em seguir a Cristo, não por Cristo, mas por causa das bênçãos que podem advir por servir a Cristo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: conversão não é um plano de viagem de cartão de crédito. Quanto mais você usa, mais você ganha. Conversão não é um seguro de vida, que se você fizer tudo certinho, então você não tem problema, não é um seguinte que você ganha um bônus ou um desconto para ele. Conversão, o Senhor Jesus Cristo não é uma carta de vontade, quanto mais você usa, mais de descontos você tem. Conversão é entrega total ao Senhor, não pelo que Cristo pode fazer por você, mas pelo que Cristo já fez por você na cruz. Está conseguindo ver a diferença? Conversão não é se entregar ao Senhor pelo que Ele pode fazer por você em 2017, mas é se entregar ao Senhor pelo que Ele já fez por você na cruz. E você se entrega ao Senhor pelo que Ele já fez na cruz, para que o Senhor Deus faça o que Ele quiser na sua vida, e não para que Ele faça o que você quer na sua vida. Nos entregamos ao Senhor não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele já fez. Não vivemos com o Senhor pelas bênçãos que Ele pode nos dar, mas pela bênção maior que Ele já nos deu, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus, que habitava com o Pai desde antes da fundação do mundo, por intermédio de quem todas as coisas foram criadas. E Ele veio ao mundo na forma de homem, e morreu uma morte horrenda na cruz, não para que eu e você nunca enfrentássemos tempestades, mas para que nós pudéssemos enfrentar as nossas tempestades na presença do Pai, segundo os ensinamentos do Filho e guiados pelo Santo Espírito. Com a sua morte na cruz, Deus nos ensina isso, capítulo 10. Nos ensina que com a sua morte na cruz, o Senhor Jesus Cristo abriu um novo e vivo caminho para que tivéssemos acesso à presença do Pai. E vivendo na presença do Pai, o que deve ter? Não só para os dias de passos verdejantes, mas também para aqueles dias que nós tivermos de enfrentar os vales da sombra da morte. O Salmo 23 diz assim: mas ora, eles chegam a isso é ter o coração verdadeiramente convertido ao Senhor. Entender que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz e entregar a sua vida ao Senhor no que deve ter. Se forem dias de bonança, amém. Mas se forem dias de tempestade, amém. Se forem dias em que as tempestades foram tão grandes que me jogarem na água, nadarei com o Senhor Jesus Cristo na água até a morte. Mas se for também da minha vida se afundar na água e começar a sentir o fôlego saindo do meu próprio corpo, pelo menos eu possa ver a mesma coisa que esteja comigo, o Senhor Jesus Cristo, à direita do Pai, de braços abertos a minha esquerda. Conversão não é essa mentalidade que muita gente tem de: olha, se der tudo certo e a vida for boa em 2017, então nós estamos juntos aí, beleza? Se tudo correr legal, a gente está junto e vamos nessa. Mas se aí as coisas começarem a ficar complicadas, então, bom, aí a gente vai ter que discutir relação. E aí eu não sei mais ficar pensando nesse negócio, a gente andar demandar os seus caminhos. A gente pensa a conversão assim. E aí quando as tempestades vêm por mais do que a gente esperava, e a gente acaba caindo na água, sentindo o corpo afundar, são pessoas que se perguntam, afinal, para que seguir o Senhor Jesus? Não, isso nunca foi conversão. Conversão é verdadeiramente se entregar ao Cristo que morreu na cruz, para que você possa viver na presença do Pai e viver o que quer ser que tem. Viver, sejam dias bons ou dias difíceis. E a questão do texto nos pergunta é: você está com Cristo porque descobriu que Ele pode te dar as bênçãos, ou porque descobriu que Ele é em si mesmo a maior das bênçãos, o Cordeiro imolado na cruz para a nossa salvação? A pergunta que o texto nos faz é a que você vê no verso 25 de Lucas. Lucas, no texto que nós lemos, capítulo 8, o verso 25, o Senhor Jesus Cristo faz uma pergunta incisiva aos seus discípulos e faz a nós também: onde está a sua fé? A pergunta
está a sua fé para 2017? Porque se a sua fé está nas bênçãos, se você está seguindo a Cristo só pelas bênçãos que podem adquirir isso tudo, eu temo que o teu caminho com o Senhor não vai ser muito bom. Porque logo você vai descobrir que Ele nem sempre nos abençoa como nós queremos ser abençoados. Nem sempre Ele nos abençoa da maneira como queremos ser abençoados. E nem sempre Ele nos abençoa no tempo em que nós queremos ser abençoados. A vontade do Senhor é soberana. Ele faz o que quer para cumprir o seu propósito nas nossas vidas. E não para cumprir o nosso próprio propósito na nossa própria vida. Talvez você deve estar meio chateado comigo. Talvez você esteja pensando, pastor, eu vim aquele dia 1º de janeiro para você me dizer que o Senhor pode não me abençoar porque eu quero ser abençoado. Eu vim aqui no dia 1º de janeiro para você me dizer que, olha, pode ser que as coisas não saiam como nós esperamos, pode ser que o ano não seja tão bom como os programas de TV estão prometendo, estamos aqui cantando naquele canal, disse que vai ser, todo ano vai ser melhor. Eu vim aqui no pleno 1º de janeiro para ouvir que as coisas podem não ser tão boas assim. Se você está chateado com o programa, quero dizer que eu entendo perfeitamente. Porque qualquer comunicador concordaria com você. Diria assim para mim, Valéria, as pessoas não querem isso. As pessoas querem ouvir que a crise já passou, que as coisas daqui para frente só vão melhorar, que o ano vai ser maravilhoso, que você só tem que se preparar para as bênçãos que vão cair no colo, e que todos os seus desejos vão se realizar nesse ano. Qualquer comunicador concordaria que é exatamente isso que você está dizendo. Eu sei disso. Mas eu não posso dizer isso para você. Não posso dizer isso porque eu não sei se isso é verdade. Eu não sei se esse ano será fácil ou se será difícil. Se as coisas correrão bem como nós sonhamos que elas correrão, ou se elas serão mais difíceis do que nós queremos. Ninguém, na verdade, sabe dizer com precisão se a crise pior da crise já passou ou se ele ainda está por vir. Eu não sou tudo. Eu não sei dizer isso. Só o que eu posso fazer para a sua vida é desejar, assim como nós desejamos uns aos outros, felizmente. Só o que eu posso fazer pela sua vida é desejar que tudo vá bem, que as coisas ocorram maravilhosamente em 2017. E que com isso você possa viver todos os dias alegre, feliz e com o coração agradecido diante do Senhor. Mas se nada disso acontecer, que as coisas forem mal, se os dias ruins se abaterem sobre você e as tempestades vierem sobre a sua casa, eu desejo que você enfrente as tempestades tendo Cristo no seu barco, mas sabendo que talvez o seu barco vire. Mas se o seu barco virar, então que você possa nadar nas águas com o Senhor Jesus Cristo, certo de que Ele estará lá com você. Mas se as coisas não forem piores e mais difíceis, se a nossa saúde ficar complicada, e a gente começar a sentir as nossas forças saindo do nosso corpo, e a gente começar a sentir que a gente está afundando, que a vida está nos deixando, a minha oração para o seu 2017, o meu 2017, é que vivendo em todas as situações com Cristo, quando as coisas piorarem, a gente possa ter a mesma visão que esteve teve também. O Senhor Jesus Cristo de pé, à direita do Pai, de braços abertos para nos receber. Eu desejo de 2017 para você, para mim, para a minha família, para a sua família, para a nossa igreja, é que nós enfrentemos o que quer que venha a acontecer com os nossos corações e mentes enraizados na rocha da nossa salvação, o Senhor Jesus Cristo. Que ao longo de 2017, não apenas a nossa boca, mas as nossas vidas ecoem a mesma coisa que Paulo disse em Filipenses, capítulo 1, verso 20 a 21. Vamos perguntar isso. As nossas vidas ecoem em cada ação, em cada pensamento, em cada palavra, as palavras de Paulo, quando ele diz assim: segundo a minha intensa expectativa e esperança, de que em nada seria confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora para sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Paulo não sabe que está diante de si quando ele escreve essas doenças. Ele está feliz, mas ele está preso. Ele não sabe qual é o seu futuro. E o que ele está dizendo aqui nesse texto, ele diz: olha, eu tenho intensa expectativa e esperança de que nada serei confundido, mas com toda a confiança, eu quero que Cristo seja
seja engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, que a minha vida seja Cristo, ao ponto de se eu morrer, que isso seja. Por isso eu quero te convidar agora a ficar em pé comigo e lermos juntos esse texto. Por isso eu pedi que ele fosse projetado. Mas que leiamos esse texto com uma verdadeira oração, dizendo ao Senhor que temos intensa expectativa e esperança para esse ano. E que nós temos certeza que ainda que os dias sejam difíceis, se eles forem mesmo, mas que nossos corações não serão confundidos, porque estão verdadeiramente firmados em Cristo. E que Cristo seja, agora e para sempre, engrandecido em nosso corpo, seja pela vida ou pela morte, seja pelo que houver de vida. Vamos ler todos juntos? Segundo a minha imensa expectativa e esperança. Pai, nós estamos aqui diante de Ti para orar e pedir pelo nosso ano de 2017, Pai. O Senhor conhece o desejo do nosso coração. O Senhor conhece os nossos pedidos. Nós desejamos tanta coisa para 2017. Nós queremos a Tua paz sobre as nossas vidas, Pai. Nós queremos que os nossos filhos, os nossos pais, os nossos maridos e esposas sejam todas as coisas cuidadas por Ti. Nós queremos ser protegidos da violência tão forte que existe no mundo, Pai. Nós queremos ser protegidos dos perigos que existem, do trânsito tão violento, das pessoas violentas que estão aí fora. Nós queremos ser protegidos dessa crise econômica que tem trabalhado com muita gente, Pai. Queremos ser protegidos do desemprego que tem assustado, dificultado a vida de tantas famílias. Pai, nós temos medo, nós não queremos estar doentes. Queremos ter força em nosso corpo e nossas mentes para vivermos com alegria diante de Ti. Mas, Pai, nós não sabemos o que está guardado a nós. Nós não sabemos o que nós viveremos em 2017. Porque nós não vivemos confiando na nossa própria força, mas vivemos confiando em Ti, que o Senhor cuidará de nós. Nós nem bem sabemos o que o Teu cuidado sobre nós expressará. Talvez alguns de nossos barcos, talvez alguns de nós pegamos o emprego, talvez alguns de nós fiquemos doentes, talvez tenhamos dúvidas, dificuldades, talvez nossas famílias sejam abaladas por todos os riscos e problemas que existem no mundo, Pai. Talvez os nossos filhos, nossos jovens, adolescentes sejam tentados por tantas coisas que sejam ofensivas, mas em todas as coisas nós temos plena certeza e fé da Tua presença conosco, Pai. Que a Tua graça há de nos bastar em todas as circunstâncias, Pai. Pai, nos colocamos diante de Ti, o nosso coração cansado das coisas, sabe tão somente que o Senhor é fiel, o Senhor prometeu a Tua presença conosco até o final dos tempos, e é nisso que nós colocamos a nossa confiança. Não colocamos nossa confiança na economia, não colocamos nossa confiança nas promessas dos políticos eleitos, nós não colocamos nossa confiança no governo federal. Nós não colocamos a nossa confiança tampouco nos nossos próprios esforços e nem na nossa própria sabedoria, Pai. A nossa confiança está tão somente em Ti. Senhor, nós perecemos, mas nós nos entregamos a Ti neste dia. E pedimos que o Senhor venha sobre todo o nosso ano de 2017. Quer que tenhamos que enfrentar, possamos viver na Tua presença, se sentirmos o nosso barco naufragar, o chão tremer abaixo de nós, possamos estar certos de que todas as coisas concorrem para o bem e o propósito do Senhor para as nossas vidas. Ensina-nos a viver com essa fé, com essa confiança. Entregues diante de Ti, quer que seja que o Senhor tenha para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Sempre mais.